Vamos ver como os brasileiros falam sobre a questão da escravidão e como os angolanos falam sobre a questão da escravidão. Se os brancos, sim, não entenderem que não é um problema nosso, dos negros, que é um problema da sociedade que vivemos, que tivemos um processo de colonização, e esse processo de colonização viu na cor da minha pele um instrumento para que ele pudesse fazer por fortuna e me trataram como animal, não me deram nenhuma oportunidade de coisa nenhuma, e hoje eles querem me cobrar. Agora vamos ver um angolano falando sobre o mesmo assunto, sobre a questão da escravidão pela cor da pele. Espiritual, que isso os africanos praticavam com outros africanos, que era venerar outros africanos como deuses, assim os faraós, e tem a escravidão racial. Então, no início, a escravidão não era racial, era apenas social. Havia negros que tinham condições suficientes e que condicionavam outros negros à escravidão. Entende isso? Que nós chamamos de servidão, escravidão. Depois que os negros perderam esse poder, a escravidão passou de deixar de ser social para racial. Só que você está preso achando só que a escravidão foi racial. Por isso é que vocês têm esse discurso de vitimismo. Nós africanos e nós africanos. Mas tens que compreender que já houve tempo na história da África que quando a escravidão era social, brancos vinham para ser comprados perante os negros grandes faraós. Fala galera, eu sou Gustavo Paticino com a história dos negros que não te contaram, e é bastante interessante que a gente comece a ensinar para os nossos jovens que a cor da nossa pele ela nunca nos inferiorizou. A gente tem que entender o contexto, assim como ele fala, que acontecia no continente africano. Nós tivemos, por exemplo, o Império do Mali, que era o império que era governado por Mansa Musa, que é considerado um dos homens mais ricos da face da Terra. Porém, com a chegada do islamismo, que fazia parte ali dos muçulmanos, né, Mansa Musa, mas o islamismo chegando no século VII, século X, XI, ele começa a ter atritos, a criar atritos dentro de vários outros reinos. E isso enfraqueceu financeiramente vários reinos africanos. E o problema todo é que essas guerras acontecem até hoje, onde a gente vê, por exemplo, grupos islâmicos que estão massacrando e ainda escravizando pessoas negras no continente africano. Parece surreal, mas se você estudar sobre as polacas, que foram as mulheres que eram traficadas e vendidas como escravas sexuais aqui para o Brasil, elas também foram vendidas como escravas sexuais para países africanos, isso em pleno século XIX. E é interessante essa colocação, que ele deixa bem claro que quando os reinos africanos que tinham ali uma unidade, eles acabam perdendo essa força, principalmente pela chegada do islamismo, eles começam a vender aqueles outros povos. E aí se torna uma busca pela questão financeira. Enquanto eles tinham o poder para se proteger, até comprar pessoas brancas, como ele mesmo diz, era uma questão que eles conseguiam sobreviver. Mas com essas divisões internas é que enfraquece esses reinos africanos. Isso é extremamente interessante. E aí, é claro, chega no século XVIII, começam as campanhas abolicionistas, como eu sempre reforço para vocês, e começam a vir cada vez mais as teorias que os negros são inferiores, e lembrando dessa parte da questão financeira dos reinos africanos. Então, essa é uma nova visão bastante interessante. Se você gostou também, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Até a próxima.